Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Afronado. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a imigração dos africanos aqui no Brasil. O Brasil tem a maior população negra fora da África. Isso se explica pelo grande número de nativos daquele continente que foram trazidos para cá durante a colonização para serem escravizados. Estima-se que entre 1550 e 1855, esse número tenha chegado a 4 milhões de pessoas. Hoje, o Nação te mostra um novo momento dessa relação Brasil-África, em que o africano chega aqui como imigrante, em busca de uma vida melhor. Muito top a música, o comentário, gostei. Galera, já aproveita e se inscreve no canal e dá um like aí, que o vídeo promete. Professor Daniel, o que a gente pode falar sobre o processo de colonização que aconteceu no Brasil no final do século XIX, né? Que momento que o Brasil estava vivendo? A migração italiana e alemã, principalmente, mas também polonesa, russa, que veio no final do século XIX, principalmente para o sul do Brasil, foi uma migração que respondia a um programa de branqueamento, mas não somente de branqueamento, mas de povoamento. Em princípio, era um programa de povoamento com intenções de branqueamento. Desde a segunda metade do século XIX, especialmente nas últimas décadas do século XIX, começa a surgir toda uma corrente de teóricos nacionais que, se utilizando do racismo científico e do darwinismo social, que eram teorias primordialmente europeias, vão reinventar essas teorias para pensar a situação racial da população brasileira. Essas pessoas vieram com ajuda, muitas delas com a ajuda do Estado brasileiro, com a intenção de povoar, de povoar determinadas regiões que estavam abandonadas. A questão era que, além disso, havia por trás disso também uma intenção de branquear a população brasileira. E também a ideia de que, através da miscigenação, seria possível branquear a população brasileira. Essa ideia, que é seminal no Silvio Romero, depois vai ter um grande desenvolvimento nas décadas seguintes. E branquear não somente significa branquear em termos de cor de pele, mas também em termos de... existe por trás da ideia de que da superioridade branca, existe uma ideia de que o branco é superior porque o branco pensa melhor, é mais racional. Vou pausar aqui, vou comentar sobre isso. É uma ideia absurda, muito absurda pensar que tinham gente que achavam que as pessoas eram mais inteligentes ou menos inteligentes pela cor da pele, né? É muito louco esse pensamento, mas a verdade é que existiu, e eu acredito que existem pessoas ainda que pensam assim. Infelizmente existem essas pessoas que já não deviam, nunca deveria ter existido e já não deveriam ter estar existindo há bastante tempo, mas essas pessoas estão aí ainda e acabam mostrando isso de uma forma diferente do que as pessoas mostravam lá atrás, né? A população branca hoje do Brasil não tem nenhuma culpa disso, né? Mas era o que acontecia, era a política de facilitação da imigração dos povos mais brancos, mais claros, e enquanto que o povo negro que vivia no Brasil acabavam ficando um pouquinho mais marginalizadas, um pouquinho mais para lugares que não eram lugares dignos para um ser humano viver. Isso acaba sendo uma das grandes coisas que refletem a realidade hoje, a disparidade econômica, financeira das pessoas negras e brancas. E o racismo estrutural se representa historicamente e se representa ainda hoje, né, na sociedade mundial. Não digo só a brasileira, porque isso
é uma coisa mundial, não só brasileira. mais lógico. Isso são suposições. Isso em 1911, que em 100 anos, ou seja, mais ou menos nesse período que nós vivemos hoje, em 2011, o Brasil seria um país de população totalmente branca. Os negros e os indígenas teriam desaparecido e os mestiços teriam sido branqueados. Este programa Olha as de ideias. ele tem como fundamento exatamente isso, que na medida em que o Brasil se tornar um país mais branco, ele vai ter mais possibilidades de desenvolvimento, porque vai ter uma nação mais desenvolvida racionalmente. Entende? Isso é preconceito. E nós vamos ver que as migrações sempre se decoram. Bem isso, bem isso. Isso é uma forma de preconceito, de achar que você vai conseguir desenvolver um país pelo fato de ter pessoas brancas. E tem uma coisa específica que, tipo, as pessoas podem falar assim, pô, os imigrantes brancos que estavam vindo para o Brasil eram pessoas pobres, mas essas pessoas ainda assim conseguiram progredir na vida. Mas as coisas para essas pessoas sempre foram mais fáceis. Por mais que sejam pessoas pobres, carentes na Europa, que migraram aqui para procurar uma condição melhor de vida, essas pessoas tinham todas as facilidades para terem terra, para poderem abrir seu comércio, para poderem fazer a sociedade aceitava fazer comércio, fazer coisas com eles, e a facilitação era muito maior, não tinha nem comparação. Enquanto que o negro ficava num trabalho brutal, é, empregada doméstica, essas funções mais não digo que são indignas, porque eu sei que muita gente trabalha com isso e ganha seu pão de cada dia, e eu acho isso bacana, que tenha gente honesta que trabalha e ganha o seu dinheiro, mas acaba que isso coloca a população negra numa posição sempre de inferioridade, sempre de ser serviçal, de servir aos patrões brancos, né? Hoje, isso se reflete na sociedade. Basta só você ver, se você chegar num restaurante chique, quantas pessoas negras você vai ver lá, em comparação com a quantidade de brancos. Se você chegar num hotel chique, qualquer lugar chique que você chegar, qualquer lugar que exige com que a pessoa tenha uma condição financeira muito boa, certamente você vai encontrar menos pessoas negras do que pessoas brancas. Se for numa universidade, se for médicos, é para tudo, existe para tudo. Então, é só olhar a sociedade em redor. Estou falando muito, mas esse assunto, sei lá, me deixa com vontade de falar muito. Mas eu vou deixar o vídeo rolar mais, aí depois eu falo mais algumas coisas, tá bom? Correm de que os países que expulsam, eles não estão bem economicamente. Então nós vamos ver que, ao mesmo tempo que os italianos vieram, o governo brasileiro, na época, o imperial, tinha interesse de ocupar a região para fomentar uma política de alimentos, ocupação de território, defesa do território, principalmente perto das fronteiras. Havia uma espécie de estrutura esperando, né? E esses imigrantes, principalmente os italianos, se beneficiaram com o acesso à terra. Então nós vamos ver que é uma região que enriqueceu em cima dessa proposta e que nesses 140 anos que nós temos hoje de imigração, a ideia do acesso à terra foi muito importante. A escravatura já tinha terminado, né? Exatamente o que eu falei, né? Se você já chega num lugar imigrando, você já tem acesso à terra, onde você pode produzir, você pode construir, você pode fazer coisas, você já chega numa situação bem melhor do que quem não tem nenhum pedaço de terra, né? Quem vive na marginalidade, né? Vive nos lugares bem depreciativos, assim. Então, faz uma grande diferença. A gente sabe que quem vive hoje, que é descendente dessas pessoas, não tem culpa nenhuma. Essas pessoas, não estou falando que elas merecem menos as coisas que elas conquistaram, porque eu sei que o trabalho, a dedicação, a correria faz com que as pessoas
consigam chegar o mais longe possível, os estudos, as coisas. Então, essas pessoas são merecedoras das coisas que elas conquistaram durante a sua vida, mas ainda assim a gente entende que as pessoas africanas foram injustiçadas, né? Entendeu? Porque deixaram de ter coisas que deveriam ter, entendeu? Então, todo mundo deveria ter as mesmas condições e hoje, provavelmente, todo mundo estaria numa situação um pouquinho mais parecida, né? A escravatura terminou em 1888. em 88. Então, esse processo, se não tinha terminado, estava terminando, quer dizer, não havia mais essa... sobretudo quando a migração no início do século XX, já não havia mais supostamente essa possibilidade, né? Mas também existe uma questão de que as pessoas que vieram para trabalhar, os italianos e os alemães que vieram para trabalhar, povoar a serra, eram pessoas pobres. São migrações geradas aí por períodos Exatamente o que eu falei, pessoas econômicos, pobres, né? Depressivos nesses países, como foi na época da Itália. As pessoas chegaram aqui porque, de fato, o nosso fundador, a nossa congregação, recebia a carta dos italianos que estavam aqui: olha, é migrar ou morrer, é migrar ou roubar, não há outra possibilidade. Não eram pessoas que viessem com posse, com dinheiro, não, eram pessoas pobres. Então, não tinha como também se pensar uma estrutura semelhante à estrutura da colônia. Na política de colonização do Rio Grande do Sul, no momento que os imigrantes europeus recebiam a terra, eles não podiam ter escravos dentro do lote colonial. Então não tinha uma convivência comum com o negro na região. Isso se estendeu em várias épocas e hoje esse retorno dos africanos para essa região, ele gera inquietações. Se a gente olha hoje, por exemplo, para Gana, para o Senegal e para esses outros países africanos aí, a condição é muito semelhante. Ou as pessoas migram ou morrem de fome, ou migram ou se submetem a uma condição de vida muito ruim. Eu vou discordar um pouquinho dela. Eu acho que, não que o que ela falou não seja em partes verdade, mas eu acho que generalizar a imigração é uma coisa muito complicada, né? Porque as pessoas imigram por vários motivos, né? Se a gente for estudar isso, ver ao fundo, né? As motivações das imigrações são muito diversificadas. Uns imigram porque estão numa situação difícil, passando fome, passando dificuldade e estão querendo procurar vida melhor, que nem ela disse. Eu acredito que tem uma grande parte das pessoas que imigram por essas justificativas. Tem pessoas que têm uma vida boa lá, vive, tem o seu trabalho, mas às vezes está num país que está passando por uma guerra, alguma coisa civil, e se vê ameaçado por causa de segurança ou alguma outra coisa do tipo, aí é obrigado a emigrar. Aí tem pessoas que migram, tem uma vida boa lá, mas gostaria de viver por algum outro motivo, ou acha que o Brasil seria mais a sua cara. Então tem várias motivações. Eu estou aqui, morando no Brasil há muito tempo, a minha motivação é os estudos. Eu vim aqui para estudar, eu já conheci as coisas do Brasil, gostei e vim, entendeu? Não que eu era rico no meu país, não era rico, nem perto disso. Eu tinha uma situação de pobreza mesmo, mas eu não passava fome, nem tipo assim. Se eu tivesse ficado no meu país, eu estaria vivendo lá sem passar fome, pelo menos isso. Mas eu era pobre lá também, então as motivações das imigrações são bem diversificadas. Então é bom que a gente não generalize, que fica complicado. No ano 2000, o número de imigrantes vindos da África para o Brasil era de pouco mais de 1.000 pessoas. Em 10 anos, este número saltou para 35 mil. E destes, cerca de 4.000 estão aqui, na Serra Gaúcha. É bastante, né? Bastante gente vindo para cá. A leitura que a gente faz dessa nova onda migratória, né, aqui para Caxias, acho que está dentro do contexto um pouco daquilo que todo o Brasil tem vivenciado, que é a questão do Brasil deixar de ser um país de emigrantes, porque a gente tem que considerar que nós temos aí uma grande parte da população, gira em torno de 4 a 5 milhões de brasileiros que vivem no exterior. A gente passou de um país de imigração, de novo um país de imigração, que historicamente sempre foi, eu acho, né?
E aí aqui Caxias, o que acho que chama bastante atenção, talvez seja o perfil desses migrantes, porque há mais tempo Caxias sempre atraiu migrantes, tanto que o município hoje, 42% da população não é natural de Caxias. Já não tem serviço para nós aqui, ainda vem mais gente para cá. Já... Olha esse homem, eu precisava voltar. Esse tipo de pessoa, sabe o que eu penso? Eu gostaria mesmo de conversar com uma pessoa que nem essa, assim. Pelas características dessa pessoa aqui, ela não é uma pessoa indígena. Então, os avós dele provavelmente são mistura de europeus, talvez asiáticos, não sei, pode até ter negro ali, mas assim, a raiz dele é da onde? Né? A raiz dele, ele é uma pessoa nativa, indígena? Não, é um europeu que está morando no Brasil. Então, para que ele acha que ele tem mais direito a morar ali do que os novos povos africanos que estão imigrando pela mesma área? É uma coisa de superioridade, de pertencimento, que é muito coisa de louco, de maluco. Eu tenho um nojo de pessoas que nem essa aqui. Essa é a mais pura verdade. Já não tem serviço para nós aqui, ainda vem mais gente para cá. A gente hoje tem, desde 2011, um grande grupo de imigrantes haitianos que veio para cá. E mais recentemente, 2012 para cá, nós temos tido um grande contingente de imigrantes africanos. Aí do Senegal, mais recentemente de Gana, em menor proporção de outros países, África do Sul, Gâmbia, Guiné-Bissau. Se eles não atrapalharem no Guiné-Bissau, meu país, estou aqui presente. emprego para outras pessoas, eu acho que Caxias deve receber bem. Boa. Até uns Parabéns, 10, parabéns, 7, cara. 5, 6, 10 anos atrás, se você dizia imigrante, você estava se referindo às pessoas, às migrações fundantes. O pessoal do continente africano, eu não acho que ele seja bem recebido em qualquer parte do mundo, vamos dizer. E Caxias não é diferente. Claro que somos aqui uma cidade predominantemente italiana, né? Que já tem suas vicissitudes, seus costumes, e que chocou a comunidade é porque foi em quantidade. Eles não conseguem trabalho, né? Não conseguem trabalho, daí, não sei, fica ruim para eles também, né? Fica ruim para eles e ruim para a gente também. Estes imigrantes que estão chegando agora, eles estão constituindo uma nova onda migratória, sim, e eles estão sendo pensados como imigrantes, não estão sendo pensados como perigo. E eles têm que dar mais valor para o pessoal que já mora aqui. Porque o pessoal que vem de fora não acha ruim, mas pessoas daqui deveriam ser mais valorizadas por causa do emprego também. Caxias, que é uma região que realmente sempre... Mas como que o povo é muito doido. Você imigrou para lá, você saiu da Itália passando fome. E o Brasil te recebeu de braços abertos, te deu terra, te deu condições de trabalho, até você poder ter o que você tem hoje. E você sequer consegue parar para falar assim, pô, tem outras pessoas que podem estar precisando também, que nem os meus pais precisaram lá atrás. Isso é muito triste. É muito triste, é muito triste. Enfim. Foi marcada pelo ideário do trabalho e, consequentemente, isso é conhecido na história do nosso país e na história da região. Eu não vejo como uma coisa de mal, eu acho que só tem muitos. Eu acho que deveria ser controlado um pouco mais. Eu diria que Caxias é um ponto de atração, ela sempre foi formada por migrações contínuas e por migrações que foram externas na sua base, depois migrações internas, depois migrações internas entre os estados e hoje migrações novamente internacionais. E depois é muita gente, não sei onde que mora, como vivem também. Tem alguns indícios de inquietações em relação a essa vida dos africanos, porque tem questões de ocupação mesmo de território. No próximo
Próximo bloco, o negro como imigrante em terras brasileiras. Galera, eu preciso falar uma coisa antes que eu esqueça, né? Eu falei várias coisas, critiquei as pessoas que deram a entrevista, e às vezes pode passar uma impressão de que eu acho que isso é uma coisa geral brasileira. Não, eu não acho. Eu não sofri essas coisas que eu estou vendo aqui. As pessoas que me receberam, pessoas brancas, negras, mestiças, indígenas, qualquer pessoa que eu... Qualquer não, mas a maioria das pessoas que eu conheci durante o meu trajeto aqui, e principalmente as pessoas que estiveram mais próximas, foram pessoas que me receberam super bem. Sempre eu me senti muito bem-vindo aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, então foi uma experiência fantástica. Eu estou gostando muito de morar aqui e eu me sinto muito bem acolhido por maioria das pessoas, né? É bom que eu fale isso. E eu acho que isso não reflete o pensamento brasileiro, né? Isso reflete o pensamento de uma certa parcela das pessoas. Infelizmente, todas as sociedades no mundo têm pessoas que nem essas, que têm umas coisas bem doidas, né? Vamos ver aqui. É a primeira vez, depois de talvez de 500 anos de história, que a gente tem aí uma migração espontânea de africanos. Nós viemos até Caxias do Sul mostrar um pouco como é a vida de alguns deles e por que essa chegada tem causado tanta polêmica, mesmo em uma cidade formada em grande parte por descendentes de imigrantes. Exatamente o que eu falei. Descendentes de imigrantes não querendo receber imigrantes. É muito engraçado. Como é que vocês decidiram vamos pro Brasil? Tá bom. Porque aí foi primeiro. Ele foi primeiro, vem aqui, porque depois eu estar lá na Espanha. Já cozinhava lá no Senegal ou não? Sim. Já trabalhava com isso? Sim, eu cozinhava para a minha casa. Então teve essa ideia de já... Vamos usar isso, essa habilidade para ganhar dinheiro aqui. Sim. Sim, é o artista, é o chefe grupo de uma grupo de Tam Tam África. E há quanto tempo está fazendo comida aqui? Quase 20 dias. O que não muda é a perspectiva que as pessoas buscam aqui, que às vezes é questão do trabalho, é de buscar um melhor padrão de vida, é de daqui a pouco conseguir trazer a família, se organizar. O Billy é um imigrante senegalês que está no Brasil há 4 anos, né, Billy? E como é que foi, no que tu trabalhava quando tu chegou, principalmente aqui em Caxias? Assim? Aqui em Caxias, na verdade, quando eu cheguei, eu trabalhava no frigorífico. Pela primeira vez, o Brasil não tem controle dessas entradas, ou seja, as pessoas espontaneamente estão dizendo, olha, lá é um lugar bom para viver, eu vou para lá. E aí isso causa espanto, causa medo, porque não é uma coisa que foi regulada. E vendo essa negrada bonita que chegou em Caxias aí, assusta também, porque eles competem em tudo com a gente. Os negros extremamente inteligentes, intelectuais, que vêm falando 4 a 5 idiomas, e isso assusta até inclusive no mercado de trabalho. Exatamente isso que eu pensei. Às vezes, a competitividade, que eu acho uma coisa muito saudável em qualquer que seja mercado, ela assusta a população que já está localizada, né? Eu acho que isso acaba acontecendo em qualquer que seja a região. É bom que eu fale uma coisa. Na Guiné-Bissau tem um exemplo. Tem uns anos atrás que teve muita imigração de pessoas vindo de Guiné-Conakry, que é um país vizinho nosso. Só que Guiné-Bissau foi colonizado pelo Portugal e Guiné-Conakry pela França. Quando teve esse grande grupo de pessoas de Guiné-Conakry indo para Guiné-Bissau, eu verifiquei isso. Eu, inclusive, falei várias vezes com pessoas que eu vi tendo falas desse tipo, que eu acho muito preconceituoso, tendo uma certa insegurança, tá? O nosso mercado está dominado pelos guineenses de Conakry, sei lá o que, está sendo dominado, tipo, corre atrás, arruma um outro jeito, vai na concorrência. Eu acho que isso sempre acaba sendo bom para o país, né?
Quanto mais a concorrência, mais pessoas vindo, o sarrafo vai para cima. E eu acho que a gente não tem que ter preconceito. Eu dei esse exemplo para mostrar que isso daqui não é só uma coisa que acontece no Brasil, mas acabou que uns anos atrás, nos meados dos anos 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, teve muito grande número de pessoas de Guiné-Conakry indo para Guiné-Bissau e as pessoas tiveram certa rejeição inicialmente. Hoje em dia eu acho que já todo mundo vive junto, tudo misturado, virou tudo guineense, então acabou que ficou um pouquinho mais de boa para as pessoas, mas no início teve uma certa resistência, sim, eu acho. Estas pessoas que chegam são pessoas com grande potencial. Geralmente os haitianos são pessoas com um nível superior, não? Muitos deles em nível secundário e muitos deles com nível superior. Muitos senegaleses e ganeses também. Então, a migração... Exatamente o que eu falei. As pessoas que estão vindo, tem gente que sai lá da Guiné, ele já é professor universitário, aí migra para cá, entendeu? Essa pessoa é uma pessoa rica? Não. Está querendo uma condição melhor de vida. Mas ainda assim, ela não é uma pessoa que está passando, não está entre a vida e a morte, né? Se não tivesse possibilidade de migrar para um outro país, essa pessoa não morreria de fome. Dessas pessoas, embora ela tenha aquela coisa de ser uma migração um pouco espontânea, porque as pessoas decidem, eu vou buscar uma melhor qualidade de vida, mas ao mesmo tempo ela é um pouco empurrada por essa situação toda econômica, acho que vários países africanos vivem. E em alguns contextos muito mais específicos, a gente tem resquícios ainda de conflitos étnicos, né? Há questões, é claro, no meio disso tudo de refúgio, né? Que as pessoas de fato têm a vida ameaçada lá, seja por questões religiosas, por questões de etnia, por questão, em alguns casos até mesmo de orientação sexual, então há todo um contexto ali. Ao mesmo tempo a gente nota que há um grande esforço desses países de tentar ir superando essas mazelas, porque não há interesse nenhum dessas pessoas de perderem a sua população jovem, preparada, que é o caso desses jovens que vieram para cá, né? Tem uma massa dessa população muito jovem, que talvez não vê perspectiva de melhoria de condições de vida ou de construção de um projeto de vida nos seus países de origem e se veem obrigados a migrar. Com certeza. Eu peguei uma coisa importante agora no que ela falou, que é sobre não ser interessante para os países perderem essas pessoas preparadas que vão sair de lá e ir para um outro país, servir a um outro país, trabalhar, ajudar para a melhoria da economia de um outro país. É exatamente isso que acontece com a maioria dos países africanos, inclusive com a Guiné. Os quadros, os médicos, tem muitos médicos guineenses trabalhando aqui no Brasil, muitos professores universitários trabalhando aqui, trabalhando em Portugal, trabalhando em vários países da Europa. Tipo, qualquer profissão que você imaginar tem, e tem carência dessas profissões lá. Por que tem essas carências? Porque, por exemplo, um médico trabalhando aqui no Brasil, ele vai ganhar muito mais do que ele ganharia lá em Guiné. Então, ele prefere trabalhar aqui do que trabalhar lá em Guiné. Mesma coisa para um professor universitário. Então, acaba que isso acaba desfavorecendo o país. Porque os grandes caras, os caras que podem ajudar lá, né? Tipo, um grande professor universitário que poderia ser um fator de transformação numa certa região, poder formar mais novos quadros e assim sucessivamente. Sai de lá e vem para cá, a gente perde isso. Eu, por exemplo, estou morando aqui e o meu país está me perdendo enquanto eu estou produzindo conteúdo para a internet. Isso acaba sendo mais universal, mas se eu fosse trabalhar, por exemplo, estou fazendo ciência da computação, se eu fosse trabalhar como programador lá para Guiné, eu ajudaria muito mais lá do que trabalhar para aqui. Mas é isso, acaba perdendo, né, os quadros por situações econômicas. Então, não é interessante para os países, porque eu acredito que a maioria dos países estão tentando resolver essas situações. Estas pessoas que chegaram para o Brasil agora, que estão chegando, teriam muito para contribuir se a gente não se agarrasse à ideia de que o imigrante tem que fazer aquele trabalho que é pobre, aquele trabalho do último escalão da sociedade. Está com aquilo que esses países têm de mais precioso,
que são esses jovens que estão aí com muita vontade, muitos até com família, Exatamente. com um compromisso muito sério de manutenção das famílias que ficaram. E a gente veja que as Europa agora tá meio difícil, entendeu? E Estados Unidos difícil para ir também, para conseguir um visto. O Brasil, de repente, é um lugar novo, né? E tem trabalho. Nós vemos muitas vezes uma parte da população recebendo e preocupada. Cada um tem que ir para o lugar onde é que tem emprego, né? Porque eu acho que lá no país deles não deve ter, né? E outra parte da população inquieta, né, com essa questão das diferenças, das desigualdades culturais. Eu venho aqui por música. I want to see you, my father. I want to see you, my father. I want to see you. O Pascal é presidente da Associação de Imigrantes Haitianos, que é um número grande também de imigrantes chegando aqui no Brasil. Pascal, qual é a situação desses imigrantes hoje? Esse problema de visto, ele mais se preocupa sobre isso, porque tem pessoa que tem 2 anos, 1 ano, 8 meses, 9 meses também. Ele não tem um visto permanente. Ele quer, vai lá visitar essa família, ele não vai conseguir visitar a família. A legislação hoje de imigração ela é da década de 80 e aí ela é muito restritiva, ela praticamente, em alguns casos, é quase impossível de uma pessoa... Pessoal, eu quero só falar uma coisa. Não sei se vocês perceberam a reportagem meio que tratando o Haiti como um país africano, só porque os imigrantes haitianos são negros. Por muitas pessoas, Haiti é um país africano, mas o Haiti é um país da América do Norte, ou América Central, não sei a divisa, mas bem perto dos Estados Unidos, bem mais perto do Brasil do que com a África, entendeu? Então, muita gente acaba achando isso, e isso demonstra também como é o preconceito, porque mesmo a América do Norte, se um canadense chega cá, ninguém vai achar que é um africano, mas um haitiano as pessoas acham que é africano porque é preto e porque vem numa situação de pobreza também, então as pessoas acabam relacionando uma coisa na outra, né? Triste, mas eu compreendo o porquê que as pessoas acabam achando, porque até a mídia acaba falando das duas coisas como se fosse a mesma coisa, né? Falando da Haiti, a África ou de outros países africanos como se fossem a mesma coisa, ou juntar também os países africanos como se fossem um único país, né? A África como um país. É triste, mas eu entendo as pessoas que não entendem. Se estabelecer regularmente. Essa coisa que mais se preocupa a nós aqui também, pessoa que casou, que tem a família que mora lá no Haiti, eles nunca conseguiram como eles entrar a família aqui, trazer a família aqui, é a coisa mais difícil também. Aqui pessoal, esse estrangeiro que mora aqui no Brasil, ele paga uma casa que muito ruim, mais caro. E tem brasileiro que aluga uma casa boa, mais baratinho. Eu não sei por que esse jeito, eu não sei por quê. Nós lá do Centro de Atendimento ao Migrante, nós somos uma entidade da sociedade civil, tá? A gente não atende a totalidade dos imigrantes que estão em Caxias, mas uma boa parte. Então nós temos lá de 2012 para cá, em termos de pessoas cadastradas, só do Senegal 1.700. Pascal, qual é o trabalho da associação com esses imigrantes haitianos? Na associação, nós fazemos mais coisas que bom para ele. Procurar serviço para ele, procurar emprego. Esses processos de integração, eles são um desafio, de modo geral, para todo o Brasil, mas de modo muito específico para esses municípios que têm acolhido esses grandes contingentes de imigrantes. No mês passado, nós participamos aí da primeira reunião que teve aí de um comitê que foi formado pela Secretaria Nacional de Justiça, um comitê de acompanhamento à sociedade civil, daí a nossa entidade faz parte desse comitê, e a ideia é que agora esse comitê ajude a dar visibilidade, dar encaminhamento para as demandas das conferências municipais. Se organiza aqui um comitê para que eles possam falar deles mesmos, para ajudar também a sociedade a desmistificar algumas coisas que é inerente à nossa região. Essa é a grande
o grande compromisso desse comitê. As dificuldades que as pessoas têm encontrado aqui, principalmente a questão dos imigrantes internacionais, esses novos fluxos, é a questão da documentação e os processos de integração, como a gente fala, que passam não só pela questão de se inserir formalmente no mercado de trabalho, mas faz parte disso tudo a pessoa poder acessar a saúde, a barreira da comunicação é uma coisa muito importante, assim, tem sido bastante significativa, até no sentido de dificultar o acesso àquilo que eles teriam como direito. Caxias não é diferente do mundo, né, por questão do preconceito. Existe sim, né, a gente vê na cidade algumas conversas paralelas mas é as mesmas conversas que nós, negros brasileiros, recebemos dessa comunidade. Exatamente, galera. Exatamente, galera. Muitos dos preconceitos que os negros brasileiros passam, nós também, como negros africanos que viemos aqui para o Brasil, acabamos por sofrer também. Eu confesso que eu acho que o negro africano acaba sofrendo num nível maior, né? Porque além dele ser negro e sofrer as mesmas coisas que o negro brasileiro sofreria normalmente, ele acaba sofrendo por as pessoas sempre tentar, essas pessoas, é bom que eu fale isso, essas pessoas preconceituosas tentem sempre lembrar que você não pertence a esse lugar e que seria melhor para eles se você for embora. É muito triste pensar assim, ver as coisas desse jeito. Mas é isso aí, galera. O vídeo completo, eu vou deixar aqui no link, quem quiser ver o vídeo completo, é muito maior ainda, eu não vou ver o vídeo completo, o nosso vídeo já tem muito tempo. É isso aí, grande abraço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, eu agradeço demais, deixem aquele like, se inscrevam no canal, ajudem esse canal a crescer, vamos completar 1000 inscritos aí, por favor, se inscreva no canal, ajuda nisso que vai ser muito bom para o canal, muito bom para você também, que você vai poder acompanhar conteúdo de melhor qualidade quando a gente conseguir monetizar esse canal e poder comprar materiais melhores, câmeras, microfones, iluminação, coisas e poder produzir um conteúdo de mais qualidade. Tá bom? Um grande abraço.